Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. O nosso convidado é o Dr. Victor Cettani, que vai conversar conosco sobre direitos dos autistas, BPC-LOAS e liminares, entre outros assuntos. Tem chegado muitas perguntas e as pessoas querem saber o que é necessário para entrar com uma liminar, a fim de que o plano de saúde arque com os custos dos tratamentos para autistas. Olá, bem-vindo. O que é necessário, doutor? Boa tarde a todos, prazer primeiramente estar aqui com vocês. Em relação a essa situação que fala de liminar, acho que é bom primeiro deixar um pouquinho claro que na realidade é um processo judicial, né? E dentro de um processo judicial é o que a gente faz um pedido de uma popularmente chamada de liminar, quando alguma situação de urgência que justifique uma medida mais rápida, né, para análise de um determinado pedido, é que dentro desse processo a gente faz um pedido de liminar. Então, a pergunta ela é muito abrangente, né? Uhum. Então, de repente, a gente pode ajuizar uma ação, se for o caso. Por exemplo, às vezes pode ser alguma situação de uma reclamação, primeiramente na ANS. O que a gente sempre recomenda é tentar uma resolução mais rápida possível, em benefício da própria pessoa que está em atendimento, em tratamento, né? Uhum. E aí, a gente toma as medidas cabíveis caso haja algum tipo de recusa pela operadora, ou, de repente, a via que você procurou para a resolução daquele conflito não foi suficiente. E aí, a depender da situação, a gente pode propor uma ação judicial com um pedido de liminar, justamente para resguardar o atendimento, a necessidade daquela pessoa que realiza terapias, que precisa de atendimento, em razão, de repente, de uma negativa da operadora em liberar a clínica para a realização das terapias, ou, de repente, quando a operadora ela limita o número de sessões de terapias também. Então, há várias situações em que, de repente, caso o usuário, né, caso a pessoa que está realizando ali o tratamento ou as terapias não tenha o seu pleito atendido, não vai restar alternativa se não socorrer ao judiciário, para aí sim, dentro de um processo, pedir uma liminar para conseguir, né, os atendimentos, as terapias, o que for necessário, né, de acordo, inclusive, com o que é recomendado pela equipe terapêutica. Mas, por exemplo, se eu tiver um filho autista e eu preciso fazer... eu começo a fazer fono, físio, psicopedago, independente de liminar, de processo, de nada. O que acontece? De acordo com as terapias, o convênio vai bloquear, chega um momento que ele bloqueia isso? É por isso? Pode acontecer. Né? Há situações em que a operadora ela simplesmente alega que excedeu o número de terapias previstas em contrato. Eu já vi isso acontecer. Mas quem estabelece o plano terapêutico é o médico. Seja o neuro, seja o médico. É a equipe terapêutica que acompanha aquela criança. É ele que vai dizer quantas horas precisa de terapia, né? Seja um psicólogo, seja com fono, com terapia ocupacional, e não a operadora de saúde, né? Então, é abusiva, de repente, a recusa da operadora em continuar cobrindo os tratamentos sob a alegação de que excedeu o número de sessões. Uhum. Quanto tempo leva para ter um retorno dessa liminar, mais ou menos, doutor? Boa pergunta. Bom, como eu falei, a ação judicial em si, quando é necessário judicializar, e que sinceramente eu não recomendo, né, de plano ajuizar uma ação, de repente, para discutir alguma situação relativa a um plano de saúde, porque de repente você pode procurar diretamente a operadora, de repente você pode procurar a ANS. O que eu recomendo sinceramente sempre é judicialização como a última alternativa. Quando você buscou as vias normais, não obteve um resultado e é necessário judicializar. A média para análise, de repente, de um pedido de liminar em um processo judicial costuma acontecer dentro de um prazo de 5 dias úteis. Principalmente aqui em São Paulo, o judiciário ele é bem eficiente. Ele defere rapidinho. Se o juiz entender que preenche os requisitos necessários para a concessão dessa medida liminar, no prazo médio de 5 dias úteis, ele pode deferir o pedido. O juiz, doutor, se baseia em que para deferir esse processo, doutor? Em termos de saúde, o juiz ele é leigo, né? Ele tem um conhecimento técnico necessário do ponto de vista jurídico, judicial, para conceder ou não uma liminar, né? Então, ele vai primeiramente se pautar nas provas que foram apresentadas, a depender da circunstância, e se for, por exemplo, um caso de uma negativa de uma terapia, e se tiver um laudo médico indicando uma urgência, né, o juiz ele vai se ater principalmente a essa questão, né? Então, para justificar liminar, e considerando que um laudo, um relatório médico indica uma urgência, aí sim, com base nas provas
provas, naquele relatório médico, né, o juiz ele pode sim conceder uma liminar para uma terapia, um tratamento, um atendimento. Mas hoje em dia acho que é mais comum baseado em evidências, né? Acho que quando chega um processo de autista com um laudo médico lá, urgente, acho que ele já meio que defere. Mas e fora, e São Paulo? E fora de São Paulo também é assim? Não, a justiça aqui em São Paulo realmente é muito eficiente. Não é querendo puxar a sardinha aqui para o nosso lado, mas a gente tem um fórum, por exemplo, central, que tem 45 varas cíveis, a gente tem os fóruns regionais também. Então aqui em São Paulo, a gente percebe claramente que tem uma preocupação do judiciário em tramitar em caráter de urgência esse tipo de demanda relacionado a pessoas deficientes. E fora de São Paulo, doutor, tem a informação, não? Aí depende muito do estado. A gente por tem exemplo, estado... Piauí, Manaus, como é que é? Aí depende muito. Por exemplo, eu tenho... lá no escritório a gente tem demandas em outros estados também, mas não costuma ser tão rápido como São Paulo. Costuma demorar mais tempo. Quanto? Uma análise de liminar, às vezes, pode chegar até 30 dias. Um mês. Um mês, às vezes. E aqui em São Paulo, uns 3 dias. Essa média, 5 dias úteis. Tem casos, às vezes, que menos de 5 dias úteis tem urgência, costuma ser analisado, né? Você pode, de repente, conversar com o juiz, com o assessor dele, para explicar a urgência também, que a gente chama de despachar, né? E aí, dependendo do caso, a gente conversa pessoalmente e o pessoal entende a situação de urgência, compreende, e aí acaba colocando mais rápido, às vezes, para análise por parte do juiz. E qual é a área da advocacia? Que advogado pode entrar com essa liminar? Qualquer um, qualquer advogado, civil, qualquer... Aqui no Brasil, o advogado sendo habilitado para o exercício da profissão, não existe uma especialidade. Mas o que a gente sempre recomenda, obviamente, é que você procure um especialista para ajuizamento de uma demanda ou para consulta também, né? Mesma coisa, se amanhã eu estou com um problema, um transtorno psicológico, psiquiátrico, eu vou procurar um neuro, um especialista, um psiquiatra, né? Certo. Não vou procurar um gastro. Certo. Mesma coisa em relação a um profissional da saúde. Você tem que procurar um advogado, de repente, né? Você tem que procurar um especialista também da área da saúde. Doutor, quanto custa uma liminar hoje aproximadamente? Bom, aí vai depender muito, né? A OAB ela tem uma tabela anual de honorários e ela estabelece um valor mínimo para o ajuizamento de cada ação. Né? Então, inclusive, o advogado tem que observar aquela tabela, aquele valor mínimo estipulado naquela tabela para a cobrança dos honorários. Né? Evidentemente, o fato de exigir um valor mínimo não quer dizer também que ele vai poder cobrar o quanto ele quiser. Né? Então, a gente sempre considera aquele mínimo estabelecido pela OAB, mas considerando também uma razoabilidade, de repente, para a cobrança dos honorários. Porque, como eu falei, não é uma liminar propriamente dita, né? É um processo judicial e dentro desse processo judicial há um pedido de liminar, de tutela antecipada. Então, quer dizer, saiu a análise da liminar, concedeu a liminar, a ação encerra? Não, a ação continua tramitando. E eu já vi... de quanto que é esse mínimo honorário? Depende muito da natureza da ação. A gente tem aí ações mínimas de R$3.000, R$2.000, R$4.000. Depende muito da natureza da ação. Uma ação dessa, por exemplo, a depender do profissional, ele vai respeitar a tabela mínima do AB. E a tabela mínima do AB, não vou me lembrar agora exatamente os valores, ela deve, de repente, estabelecer R$3.000, R$4.000 para o julgamento de uma ação. Agora, exatamente, eu não me lembro o que está estabelecido na tabela da OAB em relação aos valores mínimos. Sim, mínimo é 3.000, mas já vi pagarem 5, 7... Sim, porque como eu falei, a OAB estabelece o mínimo. Aí o máximo vai depender, inclusive, do bom senso do advogado. O advogado também ele não pode, né, inviabilizar o acesso ao judiciário em razão dos seus honorários. Né? Ele é um profissional privado, mas ele exerce uma função pública. Né? Ele, inclusive, a Constituição relata, explicita, né, que o advogado ele é essencial para a administração da justiça. Sim. Então, acho que tem que ter bom senso também por parte do profissional no momento da cobrança dos honorários. Essa liminar serve para todo o Brasil ou serve para onde ela mora? Só. O processo judicial ele vai ficar restrito em relação às partes da ação judicial. Né? Então, se você está em São Paulo, ou está no Rio de Janeiro, ou na Bahia, em Sergipe, vai considerar apenas as partes envolvidas. Né? Então, não é que eu pego uma liminar, de repente, aqui em São Paulo, e aí me mudei para o Nordeste, mudei de operadora de saúde, por exemplo, e vou continuar usando aquela liminar. Não. Um processo, ele tem as partes já definidas no momento do ajuizamento da ação. Então, aquela liminar, aquela decisão judicial, ela apenas vale ali para as partes envolvidas naquela ação. Mas se eu entrar com uma liminar em São Paulo, foi deferido, aí eu vou para o interior de São Paulo, já não vale mais, eu tenho que entrar de novo com o processo? Se você, por exemplo, se for para processo judicial para atendimento numa clínica, e ela está aqui em São Paulo, por exemplo, e você, de repente, muda de clínica, né, por opção sua,
Aí, se você tiver uma nova recusa, alguma situação que justifica um processo, sim, vai ter que ajuizar uma nova ação. Então, peraí, se eu estou numa clínica, eu entrego o processo, ok. Eu não estou gostando da clínica, não estou vendo resultado. Eu não posso sair para outra clínica? Se fizer parte da rede credenciada, sim, você pode procurar uma nova clínica. Como assim, rede credenciada? Porque a operadora, ela credencia algumas clínicas... Não, mas se eu não estou na clínica da operadora, eu estou numa clínica via liminar. Tá. Não, aí não. Aí só vale justamente para aquela clínica. Se você trocar de clínica... Tem que entrar com outra? Sim, porque exatamente, a decisão vale para aquela clínica específica. Sério? Sério. Então eu não posso sair de lá nunca mais? Bom, Você tem que pagar. Exatamente. Outro processo. Porque, exatamente, porque de repente a ação judicial ela tem um pedido certo determinado. E de repente a ação que você moveu foi para cobertura numa determinada clínica. A não ser que seja de repente uma decisão estabelecendo que a operadora, né, como ela não disponibilizou atendimento em clínica credenciada, ela vai ter que custear uma clínica fora da rede. Né? E se de repente por algum motivo aquela clínica não atende mais às suas expectativas, você esclarece. Né? Ou de repente não tem um profissional qualificado, credenciado para fazer aquele atendimento, né? Para onde, doutor? No processo. E aí no processo você esclarece que aquela clínica, né, não está mais atendendo as necessidades, você pode de repente indicar para o juiz uma outra clínica. Aí vai depender muito das circunstâncias do processo, né? Do caso concreto. Porque assim, você está, vamos supor, há 5 anos numa clínica e você não está vendo resultado. Claro que a gente sabe que no caso de autismo é uma coisa lenta, demorada, mas 5 anos você não vê quase nada de evolução, você quer sair de lá. E aí? Não, na realidade não é que o tratamento, às vezes, a evolução acaba sendo demorada. Vai depender muito também das características, né? Da pessoa, do autista, do paciente, né? Então, se de repente você não está obtendo os resultados esperados, né? E desde que, né, esses resultados esperados seja por culpa da clínica, por exemplo, e não, entre aspas, em razão das próprias características do paciente, né? Sim. Você, como eu falei, você pode, de repente, procurar seu advogado e esclarecer, olha, essa clínica aqui não está atendendo o que eu preciso, né? E aí eu preciso agora que você comunique nos autos, no processo, para o juiz autorizar que haja continuidade das terapias em outra clínica. Mas se vamos supor, se eu estou mudando para Taubaté, vai mudar todo o processo ou não? Não, o processo continua no mesmo lugar. A única questão, como eu falei para você, não é tão simples assim pedir, de repente, uma substituição de clínica. Porque vai depender muito da forma que o advogado trabalhou, como nós chamamos, a petição inicial. Mas o advogado, por exemplo, ele falou que serve para o Brasil todo. E aí? Então, vai depender muito do que ele pediu. Né? Porque, por exemplo, há casos em que você pede, faz um pedido certo, específico e determinado. Que, como a operadora, por exemplo, não está fornecendo atendimento dentro da rede credenciada, e você precisou procurar uma clínica fora, aí no processo há situações em que você pede para que o atendimento seja na clínica A. Se você pediu especificamente naquela clínica A, então depois no curso da ação você não pode mais alterar. Sim. A não ser que seja tenha sido feito de uma forma genérica, né, em que o juiz tenha apenas determinado o custeio fora da rede de atendimento. Aí você, de repente, tem a abrangência, a possibilidade de pedir, né, no processo judicial, a autorização para a troca da clínica. E é possível introduzir profissionais que não pertencem à clínica que o autista frequenta? Por exemplo, você entrou com o processo de liminar, você está lá na clínica. Mas, por exemplo, você não está dando certo o psicopedagogo. Vou trocar o psicopedagogo e é um que eu conheci. Ele não é da clínica. Pode? Bom, aí quem estabelece os profissionais que trabalham na clínica é a própria clínica, né? Não, mas então ele não é da clínica. Eu quero uma pessoa que, por acaso, não é da clínica. Mas o paciente ou a clínica? Não, eu estou numa clínica X. Eu estou achando que o psicopedagogo que atende meu filho não é legal. Já troquei várias vezes o psicopedagogo, não está dando certo. Eu conheci um psicopedagogo que não tem nada a ver com a clínica. Eu quero esse psicopedagogo. Tem como eu, com essa liminar, conseguir introduzir o... Dentro da clínica, não. Pode, de repente, conseguir o atendimento dele em caráter particular, fora daquela clínica. Mas obrigar que ele te atenda dentro daquela clínica, não. Não, mas porque assim, se eu já tenho a liminar, o que a clínica, que a operadora vai falar? Não, porque você já tem esse psicopedagogo na clínica.
E eu vou falar, não, mas não está funcionando os da clínica. Eu quero esse que eu conheci e que é fora da clínica, que não tem vínculo com a clínica. Pode ser aí nesse tipo de situação que você abra, de repente, um incidente processual, a depender da fase processual, né? Para você comprovar que aquele profissional ele não é habilitado e não está correspondendo às expectativas. De repente, por conta da própria capacidade técnica, ou de repente, por conta de alguma certificação. Mas aí tudo vai ter que ser tratado no próprio processo. Como eu falei, é uma questão muito difícil de falar assim, porque vai depender muito do caso a caso, de cada processo, né? O processo ele não pode ser considerado de forma genérica para todas as situações. Então sempre vai ter que avaliar cada caso para pensar, de repente, na melhor alternativa. A princípio, como eu falei para você, se tem um profissional dentro da clínica, né, e você está insatisfeito e a sua insatisfação tem uma justificativa plausível, né, vai depender das circunstâncias. Para, de repente, pedir ao juiz o atendimento fora, mas dentro daquela clínica não. O juiz não tem como determinar que dentro daquela clínica seja atendido por um outro profissional que não faz parte dela. Né? Ele pode autorizar, de repente, né, que você seja atendido, né, fora daquela clínica mediante o custeio por parte da operadora. Porque, por exemplo, a gente vê muitos pais reclamarem da evolução que é muito lenta. O que acontece com a clínica? Eles recebem um valor muito alto da operadora, pagam pouco para os profissionais são estagiários ou recém-formados, então vai atrasar o tratamento das crianças, dos credenciados, certo? E você vai provar Dos isso clínicos, como? Justamente por meio de uma perícia, de repente, no processo, né? Mas você tem que falar... Vai ter que... Mas vai fazer como? Um perito, um profissional, a depender do tempo e das características do paciente, ele consegue avaliar. Porque, por exemplo, o autismo ele tem um nível 1, 2 e 3 de suporte, né? Então, evidentemente, a evolução de um autista nível 1 de suporte vai ser muito mais rápido do que de um nível 3 de suporte. Sim. Né? Então... Ainda que ele tenha comorbidades, como, por exemplo, deficiência intelectual, ainda assim é mais rápido. Ainda assim, né? Ainda assim. Ainda assim. Então, vai depender muito do caso concreto, daquilo que você consegue comprovar, né? Como eu falei para você, há situações que a culpa não vai ser da clínica nem do profissional. E ninguém tem culpa. Sim, não né? vai Às vezes não vai evoluir tanto, né? Sim. Às vezes, realmente, a criança, em razão das suas características, o paciente, né, consegue ter uma evolução e não está tendo justamente por uma falha do profissional. Às vezes do profissional, às vezes da própria criança. Nem uma falha, mas justamente pelas características dela, né? Sim. Está relacionado ao diagnóstico. Ao diagnóstico, mesmo, né? Entendeu? Porque não existe... por exemplo, a gente falando aqui de autista, né? Não existe um padrão para autismo. Não existe. Né? Não existe. Ele é individual, né? É individual. E a gente fala autismo, todo mundo acha que é tudo igual. Não é. Exatamente. É tudo diferente. É diferente essa situação. A gente vai ter autista, nível 1 de suporte, que vai ter uma vida totalmente funcional. Tem um que tem TH, entendeu? E a hiperatividade. De repente a gente vai ter um nível 1 de suporte, que ele vai ter algumas questões sociais, enfim, intelectuais. Perspectivo também. Exatamente. Então não tem como estabelecer uma regra. Cada autista ele é único. Exato. Né? E assim, é possível eliminar esse processo também determina um tratamento de canabidiol ou de medicamentos? Nesse mesmo processo, que você vai pedir para a clínica, para o convênio pagar todo o tratamento da clínica, nesse mesmo processo você pode e deve pedir também tratamento medicamentoso? Se tiver recomendação médica, sim, né? A gente vai passar por mais uma situação. A gente só vai poder judicializar caso haja a recusa do operador em cobrir determinado tratamento ou omissão, né? Tendo a recusa ou omissão e tendo, de repente, para determinado medicamento, né, a necessidade de recomendação médica, você pode, de repente, pedir no processo judicial para que a operadora seja compelida, obrigada ao fornecimento, né? Não, mas assim, por exemplo, você entrou com um processo para a questão da clínica, dos tratamentos. Aí passou um tempo, você vê que você tem que dar canabidiol pro seu filho. Aí você vai ter que entrar com outro processo. Se o pedido não tiver sido feito na primeira ação, e a depender da fase processual, tem que ser feita uma nova ação. Porque o processo, como eu falei, ele é específico, ele tem pedidos específicos. Mas e a então depender da não fase... pode pedir tudo junto no primeiro Mas tem que ter recomendação médica. Então pode ser que naquele primeiro momento ainda não tenha recomendação médica.
Então tem que estar por atento exemplo, a isso. Exatamente, por exemplo. Porque senão você vai pagar 2 vezes. Porque tem situação, por exemplo, que não é recomendado, a depender da idade da criança, né, que está fazendo tratamento, não é recomendado a intervenção medicamentosa, né? Então, por exemplo, uma criança em TDAH, o recomendável é a partir de 6 anos, né? Você não pode dar um medicamento para uma criança de 3, 4 anos com TDAH. Então, naquele momento que você ajuizou a ação, não havia recomendação médica para aplicação daquele medicamento. E depois do ajuizamento da ação, a depender da fase do processo, né, foi necessário, o neuro falou, olha, realmente, pediatra, é o momento agora de uma intervenção medicamentosa, tem um medicamento aqui para ele tomar, pediu para a operadora recusou, a depender do medicamento e necessidade comprovada por meio de laudo, pode judicializar. Mas, por exemplo, se eu tenho um médico, um neurologista que atende meu filho, ele indica o canabidiol, o convênio tem que me dar o canabidiol? Se tiver recomendação médica, hoje a jurisprudência, a gente trabalha com jurisprudência nesse tipo de matéria, né? Porque não tem lei específica dizendo, tem que fornecer. Hoje, a construção jurisprudencial, que é aí sim, de acordo com a legislação, que é uma interpretação legislativa, e aí a partir disso ela afirma o entendimento, hoje esse entendimento jurisprudencial é que havendo recomendação médica e tendo a recusa da operadora, tem que ter a cobertura. E aí você tem que entrar com processo de novo, Sim. contra a operadora para ela pagar Exatamente. o medicamento. Viu só? É por isso que eu falo sempre, processo judicial sempre é a última alternativa. A gente não pode vir aqui incentivar as pessoas a procurar o judiciário assim, imediatamente e achar Sim, que vai resolver é uma dor de cabeça todas as situações. danada, Deus Exatamente, entendeu? O judiciário, ele tem que ser visto e procurado como a última alternativa. Sem dúvida. O que mais essa liminar pode abarcar, além do tratamento integral para os autistas, mais o medicamento e mais o quê? Por exemplo, vai depender muito da circunstância de cada processo e de cada paciente, né? Então precisa entender o que aquela pessoa precisa, que está sendo de repente recusada pela operadora. É as sessões? Limitou o número de sessões? Não está fornecendo clínica? Não está fornecendo o medicamento necessário? Ou de repente não tem disponibilidade para um determinado atendimento, um terapeuta ocupacional, como a gente estava conversando, né? Hoje é difícil você encontrar um terapeuta ocupacional e o paciente precisa. Então a clínica tem que disponibilizar. A operadora, ela tem que disponibilizar uma clínica que tenha esse profissional. Se não tiver, de repente você pode fazer uma reclamação na ANS, procurar o judiciário, justamente para que o seu direito ele seja respeitado, seja preservado, seja por meio de uma reclamação na ANS, ou seja, de repente, por meio da judicialização, né? Mas vamos por quando a gente faz a reclamação. Quanto tempo demora para a ANS responder para a gente, consumidor? A ANS ela é bem efetiva, tá? Ela é um órgão fiscalizador e esse tipo de demanda ela costuma realmente exigir da operadora uma resposta. Essa resposta costuma vir até no prazo de até 10 dias úteis. Uhum. O dia do processo lá que eles não quiseram responder para a ANS, eles demoraram muito. Por isso que eu tô perguntando isso também. Sim, aí você não responde e não tem uma resolução via ANS, o que resta é judiciário. Agora, o que fazer caso o BPC LOAS seja negado pelo INSS? Tem 2 opções. Recurso administrativo no próprio INSS, né? Ou a judicialização. De novo. Judicializar novamente. Mas tem a opção também de fazer o recurso administrativo no próprio INSS. Mas normalmente não é efetivo, né? Não resolve. Depende muito das circunstâncias, né? Tem advogado, por exemplo, que vai recomendar primeiramente o recurso administrativo, a depender das circunstâncias, porque tem algumas questões para concessão do LOAS que a gente sabe que realmente, se a gente ficar batendo lá no INSS, mesmo por meio de recurso, não vai obter êxito. Quais né? seriam elas? Então, por exemplo, em relação à renda, por exemplo, né? A gente sabe que o INSS, os atos praticados pelo INSS, nós chamamos de atos vinculados. Ele fica vinculado ao que prevê exatamente a lei para a concessão do LOAS. E, de repente, em relação à renda, né, se não tem a renda necessária para conseguir o LOAS, né, que é 1/4 do salário mínimo por ente familiar... Tá quanto? 2.400, uma coisa assim, LOAS? O LOAS é um salário mínimo. Tá quanto salário? O salário mínimo hoje acho que tá quase 1.500. 1.800, Não, né? acho que quase 1.500 reais, se eu não me engano. 1.500? Vai tá 1.400 e pouquinho. 480. Exatamente. É um salário mínimo sem direito a 13º. Né? Mas Sem direito. Sem direito, exatamente. E aí um dos requisitos, por exemplo, é 1/4 do salário mínimo por cada ente familiar.
né? Então, o ato do INSS, ele é vinculado. Né? Então, a gente sabe que, de repente, fazer o recurso administrativo, insistir pela via administrativa, não vai ter muito resultado. Então, esse tipo de situação, por exemplo, não resta alternativa. Vai ter que judicializar. Porque você vai ter a oportunidade de comprovar suas despesas, gastos e demonstrar, né, que em que pese, de repente, ter uma renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo, não é suficiente para custeio das despesas. Mas, por exemplo, numa casa com 2 crianças autistas, só uma pode receber o LOAS? Juridicamente falando, do ponto de vista judicial, existe hoje algumas decisões que já têm reconhecido assim, o direito à concessão também para mais de uma pessoa dentro da mesma casa. Pelo próprio INSS não vai conseguir. Ah, não? Não, só um. Uhum. E qual é o... Quem tem autismo pode se aposentar? Com quantos anos? Na realidade, não é aposentadoria. O LOAS ele não é uma aposentadoria. A gente tem os benefícios previdenciários, que está de um lado a aposentadoria, o auxílio por incapacidade temporária, definitivo, enfim, são os benefícios previdenciários. E do outro lado, a gente tem os benefícios assistenciais, que um deles é o LOAS. Entendeu? O LOAS não é uma aposentadoria, ele não exige de você uma contribuição para ter direito a esse benefício. A aposentadoria e os benefícios previdenciários você tem que preencher alguns requisitos, tem que ter a contribuição, é um seguro. Agora, os benefícios assistenciais não, ele não exige de você uma contribuição para ter direito. Mas existe aposentadoria para autista, por exemplo? Olha, o que a gente tem hoje é a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? E aí, a depender do grau de uma avaliação pelo próprio INSS, né? Aí pode ser que você consiga aposentadoria, mas desde que você tenha o tempo de contribuição necessário. Aí você trabalha, seja autista, ele tem que ter um trabalho, vínculo empregatício. Contribuição, e aí tem as deficiências leves, moderadas e graves. E aí, se ele trabalhar, ele não recebe LOAS? Não. De jeito nenhum? Não. Uhum. Essa atividade remunerada. Uhum. E quais os... Só para entender, doutor, se uma pessoa que não paga pensão, um exemplo, o doutor pode estar entrando com ação, apesar que o doutor vai falar que é outro advogado do escritório do doutor, ou não? A pensão alimentícia? A pensão alimentícia é uma situação à parte, diferenciada, né? Como eu falei, vai depender muito também, por exemplo, maior de idade. Vamos dar um exemplo do maior de idade, que é autista, mas é um maior que não é um autista não funcional, né? Então, para esse tipo de situação específica, independentemente da idade, sim. Pode pedir a pensão alimentícia e o pai ou a mãe aí não vai ter opção. Vai ter que custear essa pensão alimentícia, tá? Porque aí não está relacionada à idade, mas sim à capacidade de trabalho. E quais os direitos dos autistas e dos pais dos autistas? Bom, isenção de IPI, né? Consegue pedir hoje a isenção de rodízio também, IPVA, desconto de até 80% em passagem aérea para o acompanhante também tem esse direito também, né? O BPC, né? Que é o LOAS também. IPTU também? IPTU também, dependendo da legislação de cada cidade, estado, existe também a possibilidade de isenção. Isenção de conta de luz? De luz também vai depender da legislação também. Redução da jornada de trabalho? Aí também por meio de judicialização. Tudo isso tem que ser judicializado? Não, a via de regra apenas em relação a depender das circunstâncias, se você não consegue um acordo com o seu empregador, seja seu empregador público ou privado, né? Aí só por meio da judicialização. Porque a gente sabe hoje os desafios que as pessoas encontram de repente, né, no dia a dia, para levar o filho para uma terapia. Não é fácil. Sim. Tem que ter disponibilidade. Sim. Ainda mais, às vezes, uma pessoa com uma carga horária de 20, 30, 40 horas semanais. Sim. Né? Sim, não é brincadeira. Não é brincadeira, não é fácil. Só a passagem de avião, né? Que quem paga é o acompanhante. Desconto de 80%. Não, aliás, o autista tem que pagar, o acompanhante... É o acompanhante que não paga. Ele que não paga, o acompanhante não paga não, ele paga 80%, ele paga 20%. 20% da passagem. Isso. E é necessário avisar ao plano de saúde durante a contratação que a pessoa é autista? Ótima pergunta. Autismo, eu já vi juízes tratando autismo como doença. Autismo não é doença. Né? A declaração que a gente chama DS, Declaração de Saúde, ela questiona apenas a existência de doenças, tá? No preenchimento, obviamente, tem que colocar como não, porque autismo não é doença. Mas o que eu recomendo é fazer, de repente, uma carta, né? Ou juntar um relatório médico indicando que aquela pessoa é autista. Né? Porque a omissão em declaração de saúde pode ser considerado crime de falsidade ideológica. Então, a operadora, de repente, a depender da situação, pode inclusive tomar os meios cabíveis
para pedir o cancelamento daquele plano, registrar boletim de ocorrência, pedir abertura de inquérito. Então tem que tomar bastante cuidado no momento do preenchimento da declaração de saúde. Volto a repetir, autismo não é doença, mas precisa ser comunicado sim à operadora. Mas e se a operadora se recusar porque é autista? Discriminação. A operadora ela não pode recusar a contratação de um plano de saúde em razão dessa condição. Ah, mas a operadora não vai justificar. Mas todo mundo sabe. Né? E eu vou conseguir, de repente, judicializar ou fazer uma reclamação na ANS, porque vai ficar claro, né, que eu informei, né, que a pessoa é autista, né, forneci o relatório, o laudo, e a operadora declinou a contratação, evidentemente é um ato de discriminação. Inclusive, a depender da situação passível de indenização por dano moral, além do judiciário intervir para forçar, obrigar a operadora a contratar aquele plano. Existe carência nesses casos de autismo? Via de regra, existe. Hoje as operadoras têm aplicado uma carência de 180 dias. Mas o cara é autista, ele precisa do tratamento? Aí entra naquela parte que a gente falou lá no início. Se tiver um laudo médico indicando urgência, emergência e justificando o motivo, né, inclusive salientando que a interrupção dessas terapias pode causar um prejuízo, um atraso no desenvolvimento do paciente, o juiz ele pode considerar, de repente, para conceder uma decisão para afastar essa carência. Vai depender da avaliação do juiz. Mas, a princípio, as operadoras hoje aplicam esse prazo de 180 dias. Então, essa questão da operadora não aceitar o cliente porque ele é autista, que é discriminação, vai na mesma linha da escola não aceitar a criança porque ela é autista. Também discriminação. Discriminação. Mas a escola alega que ela é uma empresa. Ela precisa ter lucro. Então, por exemplo, ela não vai contratar um AT. Tudo bem que a criança precisa de um AT. Os pais têm que arcar com esse AT. Só que existe uma lei que diz que a própria escola tem que arcar com o AT. Entendi. E aí? Bom, aí a gente vai trabalhar com um princípio constitucional, que chama dignidade da pessoa humana. A empresa, realmente, ela tem o direito dela ter lucro? Tem. E eu falo aqui principalmente como liberal. Sim. Entendeu? Eu entendo realmente que você está exercendo a sua atividade e aí você tem direito de obter o lucro. Mas acima do lucro da empresa, né, você tem a dignidade da pessoa humana. E a lei? Né? E a lei, a própria Constituição Federal. Exato. Discriminação, não discriminação, a própria legislação e a própria Constituição Federal. Né, que essa situação, por exemplo, viola a dignidade da pessoa humana. Uhum. A pessoa ela não pode ser tratada de uma forma diferente em razão das situações dela. Até pode, mas em benefício dela, jamais em prejuízo. Né? A gente tem um princípio constitucional que se chama isonomia. Todos devem ser tratados iguais, de acordo com as suas igualdades. Mas há situações em que algumas pessoas não são iguais às outras. Então, justamente por isso, vem o legislador e acaba criando mecanismos para que aquelas pessoas que não são iguais, né, por alguma situação ou circunstância, possa ter o seu direito respeitado. Né? A gente vê colocar pais... em igualdade com os demais. Sim. Pais, homens, que foram lá levar a criança para ser matriculada na escola. Mães também. Mas você está conversando, de repente o pai quer colocar a criança lá porque já tem um filho lá, o filho não tem autismo, e quando eles percebem que a criança tem autismo, não, é melhor deixar onde está, deixa em casa, a gente está sem vaga no momento, fica na fila de espera para abrir matrícula. Isso totalmente legal. Esse tipo de situação, ou faz uma reclamação, né, perante a delegacia de ensino, né, e tenta buscar uma solução. Onde é essa delegacia de ensino? Na região da escola mesmo sempre tem uma delegacia de ensino, né? Na região da escola sempre vai ter uma delegacia de ensino. Mas funciona isso? Funciona. Porque a gente vê os pais tão exaustos, com tanta loucura, né? Tanta negativa. Por exemplo, as mães são tidas como mãe barraqueira. Mas porque você tem leis e ninguém cumpre as leis. Exatamente. E é importante a socialização. Você não pode, de repente, pegar uma criança autista, né, e deixar ela isolada. Né? É importante o convívio, a socialização com outras crianças, até a depender da situação, para servir como modelo de comportamento para ela. E é enriquecedor, né? Porque claro, tá todo mundo junto, você aprende. E também com o outro. Bom para a criança conviver com autistas, Sim. com pessoas neurodivergentes, justamente para desde criança ter empatia. Exato, aprender. Entendeu? Você entender que nem todo mundo é igual e tá tudo bem. Entendeu? Imagina como seria um mundo chato se todo mundo fosse igual. Né? A gente sabe que, quando eu falo dessa forma, não é tentando romantizar, né, a condição, por exemplo, de um autista, até porque eu sei os desafios que a pessoa enfrenta no dia a dia, né? Mas é maravilhoso você ter esse convívio entre uma pessoa típica e não atípica desde criança. Justamente porque ali, naquele momento ali, você já acaba com preconceito. Exato. Você já consegue instituir e conviver com uma pessoa autista, neurodivergente e entender as diferenças. Para entender que ninguém vai
sempre vai se comportar igual a você, Sim. né? E a criança começa a ajudar o amiguinho, fala, olha, deixa eu ajudar ele aqui. Exatamente, a convivência. Sim, e é bom para criança atípica, tem que ter essa convivência, né? Aí ele fala, mas o menino bate no meu filho. Infelizmente vai ter que ensinar a criança, vai ter que explicar, vai falar, olha, pode acontecer de repente com seu amiguinho, né? Compra um livro para ele, ensina desde pequena, mostra, né? Que são pessoas de repente que têm as suas diferenças, mas tem que conviver. Sim. E o Danilo é um risco do próprio negócio que envolve a escola. Por exemplo, uma escola particular, ela vai ter que colocar essas pessoas em convivência. Sim. E o Danilo, que é psicólogo, quando a criança ela surta que ela bate, ela já tem, não é do nada, de repente ela começa a bater. Já tem um antecedente. O que é? Por que ela bateu no coleguinha? Então, nunca é do nada. Então, o psicólogo ele faz uma análise funcional do comportamento. Então, quando as pessoas falam do nada, é o que a gente chama de tríplice contingência. O psicólogo que estuda a análise do comportamento aplicada, que é a ciência do comportamento, ele vai entender a relação do comportamento entre um organismo e o ambiente. Então, ou seja, quais são os antecedentes? O que aconteceu antes? Então, se a gente pensar dentro da escola, pode ser que o ventilador esteja ligado, por exemplo. Isso está incomodando ele. Ele então, se desorganizou por algum motivo. Está muito calor. Ele não consegue se comunicar, ele não consegue dizer, desliga o ventilador. Sim. Então, ele está ali com o AT. De repente, ele belisca ou ele tenta morder, tenta se levantar. Porque nem sempre também ele vai bater. Às vezes ele vai tentar se levantar, vai tentar fazer alguma coisa. E naquela questão, o psicólogo ou o AT, ele tem que estar atento para entender o que ele está precisando. Não, é a importância do AT. Porque se a criança está ali sozinha, e aí fala, pô, do nada ele bateu no meu filho. Bateu no amiguinho. Então isso. Puxa, mas aí, né? E não é. Não é do isso, nada. é o psicólogo explicando. Não é do nada. Acontece antecedente. Acontece que, por exemplo, dentro daquele contexto, eu já vi casos que, por exemplo, tem outras crianças autistas na mesma sala. Então tem uma criança que chora mais do que a outra, por exemplo. A outra criança também não está chorando do nada. Mas o meu cliente, aquilo é um antecedente para ele. Então ele quer que o coleguinha fique em silêncio. Não é? Então como é que a gente intermedia essa relação? Tanto que as escolas entram em conflito com isso. Né? Os pais entram em conflito com isso. Pô, o coleguinha... o outro chora muito, o outro não chora. Aí se esse chora, incomoda esse. Os pais vão reclamar, os pais vão conversar. Como é que faz para resolver essa situação? Todos têm que ter a consciência de que eles têm dificuldades particulares, né? Que a gente precisa fazer uma análise funcional e tentar ensinar eles a forma mais funcional de se comunicar, mesmo com todas as limitações. É porque também tem pais que não querem os filhos na mesma sala de crianças com autismo. Mas então é uma questão de conscientização também. Exato. Entendeu? Tem que conscientizar, porque... Os pais. Exatamente, os pais. Porque, graças a Deus, houve uma evolução na medicina, né? E há 20, 30 anos atrás, quando você via uma criança, de repente, atípica, como que ela era taxada? Burro. Exato. Né? Isolado. Isolado, é o rebelde, né? Porque você não tinha os diagnósticos, né? Então a criança ali, de repente, ela era uma pessoa atípica, né? E você taxava ela de alguma coisa, justamente porque você não tinha o diagnóstico. Era debilóide na época, né? Exatamente. Hoje você tem informação. Era um imbecil. Hoje você sabe que tem TOD, tem TDAH, tem TEA, são transtornos. Sim. Só para concluir aqui, o psicólogo e o AT, no caso, ele está ali justamente para a redução do estigma, para a redução do rótulo, né? Exato. Porque assim, além do diagnóstico, é uma pessoa que tem uma dificuldade, que ela precisa ser incluída, né, dentro das suas condições, e o material precisa ser adaptado, bem adaptado, para que ela consiga acompanhar a turma, que também é uma criança que um dia vai ser uma criança alfabetizada. Exatamente. E, acima de tudo, a preocupação dos pais, hoje em dia, que eu vejo, principalmente quando eu atendo, né, embora não seja da saúde, mas eu atendo muitas pessoas, a preocupação maior hoje em dia dos pais não é nem relativa ao diagnóstico. Se é TOD, se é TDAH, se é um autismo. A única preocupação dos pais é que o filho, na medida do possível, seja funcional. Né? Porque você não vai estar aqui para sempre. Sim, exato. Entendeu? Exatamente. Então, o diagnóstico hoje nem preocupa tanto. O que mais preocupa o pai, a mãe que tem um filho atípico, é a funcionalidade. Que ele seja funcional. Porque você não vai estar aqui para sempre para cuidar dele. Né? Bacana. Mas, por exemplo, vocês conseguem detectar no momento que eles vão
que já tá ficando nervoso, o negócio. Não, é que né? assim, não tem um superpoder ali tem. e tal, né? Não, mas tipo assim, que nem você tá falando, que tá com calor, a luz tá incomodando. Isso. Você tem que estar atento. Não tem como saber, né? Tem que estar atento, mas o que ocorre muito a maioria das intervenções, ela já ocorre com uma pré-avaliação. Então foi feita uma análise funcional e a gente identifica o quê? Uma frequência. Quando que esses comportamentos surgem, começam a ocorrer? Então eu já fico atento, tá? Porque já fiz uma análise antes, quando começa a acontecer isso, geralmente o Pedrinho, ele pode desorganizar. Então já estou de olho, né, no ventilador que está ligado, se a temperatura está alta, no barulho da sala, para fazer o quê? Para fazer um manejo ali e tentar fazer com que ele não precise emitir esses comportamentos, tá? Então, para redução deles. Sim. Então, olha a importância do AT na sala de aula e as escolas dizendo que quem tem que pagar o AT são os pais, não é a escola. Tem a legislação e hoje é uma briga, porque imagina a situação. Você está com seu filho na escola, já é uma criança típica, a gente sabe as dificuldades que tem. Você vai querer judicializar? Obrigar a escola, de repente, a manter... Entendeu? Porque daí os pais ficam vão com ficar, receio. Sim. Entendeu? Conflito, né? Conflito, os pais com a exatamente. escola. É por isso que eu embora advogado, entra, né? eu sempre recomendo a judicialização como último recurso. Sim. Eu acho que sempre a primeira alternativa é procurar a escola, né, conversar, manter um diálogo para a resolução desses conflitos. Mas aí é complicado, porque daí o dono da escola fala, mas acontece que a gente volta. Meus outros clientes não querem que o filho fique na sala de aula com o autista. Então, mas aí o problema não é o autista, né? O problema é o pai que não quer. É o pai, exatamente. Sim. O pai é o pai. Porque a gente sabe o que acontece, né? Que tem uma criança às vezes atípica na sala de aula e o pai em casa, a mãe vai falar, não, bate. Mas se ele te empurrar, te bater, revida. Não é isso, entendeu? Às vezes a criança tá agindo daquela forma justamente porque foi orientado daquela forma pelos pais. Sim. Entendeu? E o pai, às vezes, não consegue pegar um livro, sentar com o filho, mostrar um vídeo, explicar, fazer a conscientização para entender que aquele amigo, às vezes, é diferente dele. E tá tudo bem. Entendeu? E para aquele filho ter empatia com alguma situação, né? Como eu falei, meu filho é uma criança que está em investigação ainda, realiza terapias, e a escola que ele estuda hoje é uma escola extremamente inclusiva. E acontece, às vezes, meu filho tem um ato mais disruptivo, empurrar, bater, dar um tapa, e as crianças, o que a gente percebe é que são crianças que já são preparadas, mesmo naquela idade de 5, 6 anos, a lidar com o meu filho. Né? Então, às vezes meu filho tá nervoso. Isso, né? A criança pergunta, bem, o que aconteceu? Por que você tá nervoso? Olha bem, eu não gostei que você fez isso, fiquei chateado, fiquei triste, né? E aí as crianças vão conversando ali e meu filho, ele vai conseguindo se regular, porque ele vai tendo feedback ali das outras crianças também. Bacana. Então é a questão da empatia, é a conversa e a escola tem que implantar isso. Né? Mas dá para conversar com a criança quando ela tá desregulando? Não, assim, sempre dá para conversar com a criança. Agora, o que a gente fala, o que até a própria literatura diz, quando se ela estiver num pico de desorganização, se já tá surtando, não dá aí mais. tem um nível de cognição que é ali que você já não consegue. Então é importante que você tente levar essa criança para um local mais seguro, um local com menos barulho, e aí você, naquele ambiente, e ainda não é excluir ela dali, tá? Era uma questão de urgência para ajudá-la, para depois ela retornar. Mas sim, sempre há uma possibilidade de comunicação com a criança. Porque a gente vai falar da curva de aceleração, então a gente sempre está fazendo uma análise, está percebendo que o comportamento está mudando, que ela está um pouco mais agitada, e ali, nesse momento, você já consegue fazer, usar uma pista visual, por exemplo, ajudar ela a se comunicar, trazer um recurso para que ela consiga ficar mais tranquila naquele momento. Regular, né? Regular. Eu acho que não dá para ter autista em sala de aula sem ter um acompanhante terapêutico, sem Depende ter um muito, AT. né? Do nível do autista. Então, mas... Porque, como eu falei, vai ter autista que vai ser 100% funcional. Mas aí já é difícil, né? A maioria não é, vai né? depender muito das circunstâncias, porque, como eu falei, cada criança autista, por exemplo, ela é diferente uma da outra, né? Ele é especialista, não sabe melhor do que eu. Sim, não tem como estabelecer como regra se todo autista vai precisar de um acompanhante terapêutico ou não. Vai depender muito do caso concreto. Exato. Eu conheço algumas famílias que têm filhos autistas e eles vão para a escola, eles entram e saem sozinhos. Eles conseguem acompanhar a turma. A escola tem até um material adaptado e ele consegue fazer. O professor ainda consegue dar um auxílio. Sim. E não tem a necessidade mesmo do AT, tá? Agora, pessoas com autismo e câncer podem ter o tratamento interrompido pelo plano? Não. Jamais.
A operadora de saúde, ela só... Acontece isso várias Aconteceu vezes. A operadora A tentou operadora fazer de isso. saúde, ela só pode cancelar o plano de saúde. Vamos dar um exemplo aqui, pessoa física, um plano de saúde de pessoa física, em caso de fraude ou inadimplência superior a 59 dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado. O tratamento, o paciente, o usuário que está em tratamento de saúde, né, a operadora não pode cancelar o plano dela. Agora, você imagina um paciente com câncer que está internado, fica sabendo Já que aconteceu. Gente, que loucura é Já essa? aconteceu. Ficar sabendo que o... Dentro do plano, foi dentro do cancelado. hospital que o plano foi cancelado. E aí? E aí, esse caso, nem recomendo mais INS. É justamente judicialização em razão da urgência. E o juiz defere? Sim. Se aí nesse tipo de situação não tem atraso, não tem fraude, a pessoa está internada, né, e o plano foi cancelado, por exemplo, o juiz ele vai conceder essa liminar. É bom senso, empatia, tudo, exatamente. né? A questão aqui tem a legislação, mas é como você falou, bom senso, né? A pessoa está internada, o plano foi cancelado, tem que restabelecer. Até porque a questão aqui legal não foi observada, como eu falei, inadimplência ou fraude para cancelamento. Mesma coisa o autista que está em tratamento. Exatamente. Embora o autista, a pessoa atípica não seja uma pessoa doente, né, é uma pessoa considerada deficiente. É uma condição, né? É uma condição. Exatamente, eu não gosto nem muito de falar... condição, né? Não, de usar a terminologia deficiência, né? Eu gosto mais do termo atípico, né? Mas é uma condição e precisa, para esse fim, ser equiparado, né? A, de repente, uma pessoa doente ou deficiente, justamente para ter os mesmos direitos. E aí, no caso, a manutenção do plano de saúde. É o que a gente estava falando, que antigamente os autistas eram chamados de mongol, né? Aí mongoloide, debilóide, não sei o quê. Hoje a gente... Hoje a gente sabe o que é, né? Entendeu? É isso, todo mundo, mas autismo agora é um boom, é moda. Não, hoje a gente está sabendo. Você não pode nem criar um estigma e nem romantizar. Sim. Você tem que ter muita cautela, né? Então, tem que tratar, tem que ter acompanhamento. A mãe, o pai tem direito, né, a vários benefícios também que podem ter em relação à condição do filho, por exemplo. Mas a gente não pode, como eu falei, nem romantizar e nem estigmatizar uma situação como essa. Doutor, só para entender, eu tentei várias vezes pedir boleto bancário por e-mail e eles não aceitam. Eles querem que mande, ele quer que manda no aplicativo para mim. E eu que não enxergo nada, tenho uma dificuldade imensa de enxergar o boleto para imprimir, é muito difícil. Eu já sinalizei lá, eles não querem fazer. Como é que faz isso? Isso tem que passar para o juiz, sei lá o que? Não, na realidade eu acho, de repente, sendo assim, de uma forma mais pragmática, de repente pedir uma ajuda, auxílio a um terceiro e evitar, de repente, uma briga por conta de uma situação como essa, né? Óbvio que o seu direito está sendo desrespeitado e você falou que é melhor para você receber por e-mail, né? Esse boleto. Mas até você resolver essa situação, de repente, nesse meio tempo, pode ficar sem pagar o plano pode ser cancelado, até reativar você pode ter uma dor de cabeça, né? Então, às vezes, como eu falei, infelizmente, é melhor evitar o conflito, buscar soluções alternativas para resolver algumas situações, né? Mas não que você não tenha razão. Mas no caso, por exemplo, que a gente estava falando das escolas, os pais e a escola. O pai não quer entrar em conflito com a escola, né? Porque, eu vou ter que tirar meu filho daqui, vou ter que judicializar, vai dar muito trabalho. Então você engole, você fica ali com a criança ali e deixa quieto. É isso. Ou vai ter que judicializar. E sair da escola. Não, aí vai ter que manter. Não, e aí contar com o bom senso da escola de repente não dar um tratamento diferenciado. Mas vai dar. Né? Esse é o receio dos pais, entendeu? Vai dar. Fica com receio. Vou deixar meu filho naquela escola, já que eu preciso entrar com um processo para colocar uma AT dentro da sala de aula. Então, isso aí você fica com receio. Sim, fica com as mãos atadas. Aquela história, né? Você não vai xingar o garçom antes de entregar seu prato, né? É isso aí. Agora, doutor, o trabalhador que for desligado da empresa e tiver um filho autista, ele pode permanecer no mesmo plano? Pode, justamente porque isso é em tratamento de saúde, né? É mais uma construção jurisprudencial também. A gente tem uma lei específica que trata a respeito da manutenção do plano em caso de demissão, né, do funcionário. Mas quando é uma pessoa que seja em câncer, um autista,
uma pessoa neurodivergente que esteja em tratamento de saúde, é direito dela a manutenção do plano, né? A diferença é que, a partir do desligamento, vai custear integralmente o valor da mensalidade. Sem dúvida, mas as empresas costumam não permitir. Na realidade, não é nem a empresa, é a própria operadora. É a operadora estabelece, exatamente. Ela não deixa. Não deixa. Ela E não aí, deixa. tem que fazer o quê? Aí vai ter que Judicializar. judicializar, porque nem a Eita. INS, esse tipo de situação, vai conseguir E intervir. haja grana, porque qualquer coisinha tem que entrar com processo. Tem a defensoria também, né? Tem a defensoria pública que pode atender também as E famílias. é lenta. Oi? É lenta e tem Não, um né, monte de tem gente. uma fila, exatamente. Tem toda filão. essa burocracia. Hoje, a OAB, ela permite também que o advogado privado, né? Em algumas circunstâncias, atue de forma pro bono, né? Que é o ajuizamento, que é a representação de famílias carentes, sem a cobrança de honorários. Mas Sempre aí agindo é de quem paga? Não, ninguém. O advogado vai ter que contar com um advogado com esse comprometimento também. De repente, procurar um advogado que possa a trabalhar tanto de forma pro bono. De repente, há os casos também dos advogados que trabalham, como a gente chama, em parceria com a defensoria, né? Que são dativos, né? Que são nomeados pela própria defensoria, são advogados particulares, que são pagos pelo Estado para representar as pessoas carentes também. Então, existem essas três possibilidades: defensoria pública, o dativo e o advogado particular hoje, que em algumas causas, né, atendendo alguns critérios, ele pode atender de forma pro bono também, a OAB permite. E tem os estagiários das faculdades, tipo FMU e tal. Que no caso de repente, pelo próprio juizado, né? Que são os núcleos, né, que existem dentro das universidades, que você pode contar ali com apoio, com orientação, né? E também os próprios juizados, que aí, dependendo da demanda, você não precisa nem de um advogado. Você pode fazer diretamente ali a sua ação judicial, o que não é recomendável, justamente porque às vezes a pessoa é leiga e não sabe exatamente como exprimir ali, Claro, né, sem o que ela dúvida. pretende. Quais as maiores queixas das clínicas credenciadas? Elas reclamam do quê? Reclamam principalmente das operadoras, né? E reclamam bastante do custo, né? Do Mas valor o que elas que a recebem. operadora não paga? Algumas operadoras atrasam realmente o pagamento. Às vezes a operadora reduz também o valor, tem uma negociação. Às vezes a clínica reclama também do valor por sessão, que é um valor baixo, né? E que realmente é baixo mesmo, né? As operadoras pagam um valor pequeno e a clínica acaba tendo muito atendimento justamente para ganhar no volume, o que acaba prejudicando também, né, o atendimento. Então, são circunstâncias, é um efeito dominó. E das operadoras? As operadoras, elas hoje reclamam principalmente das fraudes, né? A gente sabe que algumas clínicas praticam fraudes também, falsificam... Como? De que jeito? De repente, o atendimento, né? Falsifica o atendimento quando aconteceu, assina, encaminha para a operadora para ter o recebimento daquela sessão. Então, hoje, o que as operadoras estão fazendo é uma auditoria. Né? Ela, de repente, manda ali um representante, pede para ver alguns documentos, alguns contratos, não avisa de quem. Né? E ali vai auditando e vendo se, de repente, há algum indício de fraude. E, havendo, a operadora vai suspender o atendimento naquela clínica. Mas não é comum. Não é comum, mas acontece. Acontece. Acontece, não é comum. Gente, E por esses E motivos se por também, acaso eles se suspenderam esquecer de mandar o muito token? os acompanhantes terapêuticos, né? Também, Caiu mas muito dessa demanda, né? justamente por causa de fraude também, porque às vezes a clínica nem avisava a operadora que estava disponibilizando e emitia uma nota, um recibo, como se o atendimento estava sendo dentro da clínica e não estava sendo dentro da clínica. Estava disponibilizando um AT para ambiente escolar. Nessa hora eu entendo as operadoras quererem descredenciar e fazerem o que fizeram, entre aspas, porque elas também não são fluxicheire, né? Fraude é crime. Não, né? fraude é crime. Então, esse é o ponto principal. Né? Se você de repente está insatisfeito com aquela operadora, né, cancela, né, rescinde o contrato, procura outra operadora, mas nada se justifica, de repente, fraudar. Então, a maior queixa das operadoras é? Fraudes. Não só em relação fraude às clínicas. Por parte das clínicas. Não só apenas em relação às clínicas, mas como também usuários, né? Hoje a gente tem uma situação de muito usuário falsificando também, né? Sim. Falsificando recibo, Usuário falsificando recibo, superfaturando, às vezes dividindo... Superfaturando? Né? Superfaturando, às vezes dividindo nota fiscal para conseguir reembolso integral, o que é Pessoal fraude muito criativo, também. né? A pessoa vai... Isso é fraude. E a operadora ela pode cancelar o plano em caso de fraude. Sem dúvida. As operadoras cometem alguns excessos? Cometem. Mas há usuário também, por outro lado... Né? E clínicas também. E aí o que obviamente faz subir o valor da mensalidade, de repente, de uma mensalidade, de um plano de saúde. Esse tipo de fraude também acaba encarecendo. Que é o que aconteceu muito com uma operadora recentemente, né? Eles ficaram mudando a categoria, não estavam reembolsando mais para algumas famílias. Algumas famílias precisaram até ser transferidas para uma outra unidade. Sim, também. Acontece também esse tipo de situação. E aí é uma falha na prestação de serviço. E se, por exemplo, esqueço de mandar o token?
O token, aí é uma... a senha lá, sei lá como eles chamam isso. Perante a justiça, perante o advogado. Não, a clínica precisa do token para registrar. Sim. Para mandar para a operadora. Exato. Aí tem que tomar bastante cuidado. Você não pode passar seu acesso para a clínica também, né? Sob pena de repente, ocorrer uma fraude. Sério? Você não pode fornecer. O acesso que você tem ao token não pode passar? Não pode fornecer. Nem o acesso ao aplicativo, ao portal. É pessoal. O que eu faço sempre, eles mandam sempre tirar foto aqui. Que é o papel do usuário, né, Rafa? Eles mandam sempre tirar foto e mandar para uma outra moça. Deixa eu mostrar. E qual é, só um minutinho, quais são as maiores queixas dos conveniados? Falta de profissional especializado, falta de disponibilidade também, né, de data, de clínica, a limitação de terapias também. A maioria é estagiário nas clínicas ou recém-formado. Aí a clínica fala que todo mundo é formado, ok, tudo recém-formado, não tem experiência. Tem que denunciar para a operadora ONS. Mesmo que seja recém-formado? Não, se é recém-formado, tudo bem. Tem a mas formação. se é estagiário, não pode? Não. Ele pode atuar numa clínica, mas com uma supervisão e não ele atendendo diretamente. Né? Você tem que colocar ali aquele... com supervisão... mas tem que ter um profissional atendendo junto. Tem que ter um profissional formado. Exatamente. Mas no caso do AT, como é que ele vai fazer? O AT tem que estar ali fora com o cliente, com o paciente, e o supervisor vai fazer o quê? Justamente por isso tem essa discussão jurídica a respeito do assunto, né? Porque hoje a jurisprudência, uma boa parte da jurisprudência entende que a operadora não tem o dever de fornecer, de repente, um acompanhante terapêutico, justamente porque não é ambiente de clínica, é ambiente escolar. Saúde, né? Ué, mas e aí você justamente acontece essa situação, você não vai ter o controle daquilo que é feito fora da clínica. Não, mas gente, o AT é necessário em qualquer lugar, na escola, na clínica, em casa, em todos os lugares. Claro. Né? E dependendo do grau ou da situação do autista, não tem como não ter. Não tem dúvida. É fundamental. Mas aí a questão é jurídica mesmo, né? Hoje, uma jurisprudência forte no sentido de que a operadora não tem obrigação de fornecer o acompanhante terapêutico. E faz justamente o quê? Judicializa de novo. Aí vai ter que, de repente, uma circunstância que justifica aquele AT, enfim. Mas hoje a jurisprudência tem muita decisão reconhecendo que a operadora não tem obrigação de fornecer acompanhante terapêutico. Mas o AT é fundamental. Concordo. É porque eles não têm um filho autista, não sabem o que é isso. Gente, quantos processos o senhor tem? No escritório. A OAB não permitiu falar. Sério? A OAB não permite. Mas assim, de reclamação, são muitas ações realmente, mas a OAB realmente ela não permite que eu não possa. Ela não permite falar a quantidade de processos exatos que a gente tem. Mas a gente acaba tendo, hoje a gente tem no escritório uma equipe grande, né? Justamente em razão desses problemas que acabam ocorrendo com as operadoras de saúde, mas a OAB ela estabelece algumas regras aí para divulgação. Ok, para finalizar, vamos falar de golpes. Golpes chamado de advocacia predatória. O que são, como são? Bom, hoje a gente tem 2 golpes que têm acontecido bastante no mercado. Comum. Né? Infelizmente, comum. Primeiro, que é aquele que tem chamado bastante atenção, é uma pessoa se passando pelo advogado, porque o processo é público. É uma situação que tem acontecido bastante no escritório. Qualquer um pode ver o processo de qualquer um. Tecnicamente, sim. Ou uma pessoa que tem que ter acesso ao site do Tribunal de Justiça. Mas é a lei de sigilo dos dados lá. Mas aí entra em conflito com a publicidade do processo, né? E aí a publicidade acaba prevalecendo sobre a questão do sigilo dos dados, porque tecnicamente uma pessoa não poderia acessar o seu processo e pegar os seus dados e repassar um terceiro, né? Então a pessoa ela acessa, um golpista acessa o seu processo, baixa aquele processo, contrata uma linha de WhatsApp, coloca sua foto no perfil e se passa pelo advogado. Mas ele põe a foto do advogado. Então você pensa que você está falando com o seu advogado. E aquela pessoa golpista com a cópia do seu processo. E ele está com o seu processo na mão, com seus dados. Então tem que tomar bastante cuidado justamente para não cair em golpe. Gente, que loucura suspeitou, é um número suspeito, é um número não convencional que está entrando em contato com você, chama o seu advogado, liga no escritório. Mas gente, a gente nem olha o número, se você vê o perfil, a foto do seu advogado no perfil, você atende. A Globo, a Globo recentemente, ela fez uma matéria muito interessante sobre essa situação, e esclarecendo exatamente, né, que um profissional, de repente, um advogado do seu processo, ele não vai entrar em contato com você, né, pedindo uma taxa, um valor ele fala, olha, a gente ganhou o processo tal, sei lá, a operadora concordou em pagar 10 mil reais, 100 mil reais. Às vezes é um processo que não tem nem indenização, e a pessoa acaba acreditando no golpista, entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado. Ele fala, olha, a gente entrou com o processo para danos morais, não sei o que lá. A recomendação,
entrou em contato algum número Mas você não vê o número, você vê o perfil do seu advogado. Mas você consegue olhar o número também. Você consegue clicar no WhatsApp, pelo WhatsApp, sim, você consegue mas ver o número. Quando ele te aciona pelo WhatsApp, com o perfil do advogado, mas tem um número. E você acha que você está falando com o seu advogado. Mas tem um número. O número é outro. Mas aí agora, então, a partir de agora, você tem que olhar o número. Tem que olhar o número, exatamente. Porque não é seu advogado. Exatamente. Pediu o valor, antecipação de taxa, custos, alguma coisa, entre em contato e liga no escritório do advogado para questionar se aquilo é verdade. Gente, que loucura, isso é estelionato. Estelionato. E não dá nada, ninguém descobre. Você registra o boletim de ocorrência, perde a abertura de inquérito, mas dificilmente vai achar o estelionatário. Pode ser envolvimento de PCC nisso? De repente, pode ser tudo. né? Pode, exatamente, algum golpista, estelionatário. Que loucura. E a outra questão que você perguntou, a advocacia predatória, é uma questão que tem chamado bastante atenção do judiciário também, né? Há alguns maus profissionais do campo jurídico, eles estão falsificando documentos, procuração para juizamento de ação. Às vezes, aquela pessoa, né, aquele mau profissional, ajuizou um processo em seu nome, você nem tem conhecimento daquele profissional, não tem conhecimento daquele processo, e a ideia daquele profissional é receber algum valor naquele processo judicial. Uma indenização, alguma vantagem, honorários, e aí ele falsifica os documentos, falsifica a procuração e a ajuização em nome de uma vítima. Então eu contrato um advogado, mas não dou sequência ao caso? Não necessariamente. Às Mesmo vezes assim, ele falsificou os documentos, esse profissional, mau profissional. Mas que documentos? Eu dei documento para o advogado. Ou de repente ele conseguiu comprar em algum lugar. Meu documento. Exatamente, a cópia do documento. Mas ele é um advogado? Possivelmente um advogado, é um mau profissional, né? Um advogado de verdade não vai fazer isso, não, né? Um mau profissional. Mas ele é um advogado, tem que ser advogado. Exatamente, ele tem que ter OAB, Tá. E ele vai propor uma ação sem conhecimento do cliente. Sem conhecimento. Sem conhecimento. E aí para obter algum tipo de vantagem ilegal também. E aí o cliente não fica sabendo? Não fica nem sabendo. A pessoa loucura. entrou com um processo, recebeu um valor, uma indenização, levantou aquele valor e a vítima não fica sabendo. Então é um golpe que o judiciário tem se preocupado bastante, inclusive em alguns casos tem exigido procuração com firma reconhecida, declaração do cliente, para se certificar de fato que aquele cliente tem conhecimento do processo. No caso do estelionato, ele manda para você um link e fala para você, aciona o link e vai lá no seu Pix, na sua conta bancária, e o que tiver na conta, ele rapa. Pode ser R$50, 50 mil, 100 mil, o que tiver, ele pega tudo. Exatamente. Que loucura, acontece. E você não vê mais a cor do dinheiro? Não vê, e aí não adianta nem entrar com processo contra o banco, pedir ressarcimento, porque a justiça entende que a culpa é exclusiva da vítima. Mas ela não está sabendo disso, tinha que divulgar isso, então. No mínimo divulgar o golpe. Tem que divulgar, exatamente. Os advogados precisam divulgar, o OAB está fazendo um trabalho também. Como eu falei, a Globo fez uma matéria bem interessante sobre isso. Mas sobre a advocacia predatória. Sobre esse tipo de fraude. A advocacia predatória. Não sobre estelionato. Sobre esse estelionato que tem sido bem divulgado. Sério? Sobre a situação de advocacia predatória não é um assunto muito conhecido, muito comum, mas que tem acontecido sim. Ok, nossa, a gente deixou de falar alguma coisa importante? Acredito que não, acho que abordamos os principais temas. Ok, vamos agradecer a presença do advogado aqui, Dr. Victor Cettani, e pedir para já deixar seus contatos aqui para quem quiser contratá-lo para processos de liminar, né, liminar contra os convênios, os operadores de convênio. Mais uma coisa que a OAB não permite fazer. O quê? Divulgar os meus contatos. Sério? Sério. A OAB, ela veda. Gente, a OAB já foi legal, hein? A OAB, ela não permite a autopromoção do advogado, por questão de ética, e não permite também que eu divulgue, né? Os casos que eu tenho em andamento, número de processos, informações de processos pessoais. Não permite, mas telefone. Se eu quiser ver lá o advogado, que nem agora os estelionatos estão fazendo, eu tenho acesso aos processos. A OAB não permite, mas se eu quiser, ela tá tudo liberado. Na rede social você pode utilizar. Eu posso apenas o informativo, né? Eu não posso, de repente, ficar divulgando meu telefone, entre em contato comigo, porque a atividade do advogado não é uma atividade mercantil, comercial. Né? Então, por isso que a OAB acaba estabelecendo algumas regras, né? Para não ter esse tipo de conflito. Legal, não sabia disso. Ok, nossos agradecimentos então, muito obrigada pela sua vinda e por ter compartilhado tantos conhecimentos conosco. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado.